Frequências de banho. Como devem ser os banhos em cães? Qual a frequência? Existe aquela história de molhar o ouvido e ele ter uma otite, que é uma coisa assim, uma lenda urbana também, né? O que a gente deve falar para o doutor? O que ele deve saber da importância de banho, frequência, quando levar, Perfeito. tipos de banho? Então, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental para quem tem um animal que não é alérgico, tá? Um animal, vamos supor, um animal normal, rígido. Esse é um animal que não existe uma frequência correta. Eu quero dar banho com 7 dias, com 15, com um mês. Gente, é muito variável. E aí, assim, hoje, na minha realidade, os animais, eles vivem dentro de casa, eles dormem na nossa cama, eles dormem no nosso sofá, eles estão com os nossos filhos, com a gente, abraçado. Então, hoje em dia, eu entendo que é muito normal a gente fazer banhos frequentes. E eu não vejo problema nessa frequência de banhos, a cada 7, 14 dias, num animal normal. O cuidado que a gente tem que ter é com qual shampoo utilizar nesses animais. Porque muitas das vezes a gente utiliza shampoo de linha humana. Ou a gente usa alguns shampoos, por exemplo, para deixar o pelo mais branco. E às vezes aquele sabão de coco, gente, ele realmente deixa o pelo branco, mas ele estraga o pelo, ele estraga a pele. Então, assim, um banho recorrente num paciente normal que utilize, por exemplo, um shampoo mais hipoalergênico, eu não veria problema nenhum, tá? Agora, um paciente dermatopata que tem um problema de pele... já muda tudo. Muda completamente. Aí, primeiro, a prescrição tem que ser do médico veterinário. A gente não pode ir olhar e falar, olha, eu gostei desse shampoo na farmácia, eu quero esse. Não. O veterinário que tem que saber se é um shampoo para seborreia, se é um shampoo para pele seca, se é um shampoo antifúngico, se é um shampoo para a parte antisséptico. Então, a escolha do shampoo, ela não é mais do banhista, de quem faz o banho regular desse animal. É do veterinário. Então, a gente tem que... É um banho terapêutico, que é um banho completamente diferente. É um banho que ele não pode ter um shampoo antes. Então, a gente não pode ficar usando qualquer shampoo antes, porque muitas vezes esses shampoos pré-banho, se não for um shampoo específico formulado para isso, ele inativa a substância do banho. Então, por exemplo, a clorexidina, que é um shampoo que a gente usa muito, antisséptico, dependendo do que você usa antes, ele inativa a clorexidina. Então, a gente anula o nosso banho. E é um shampoo que tem um custo caro, né? Sim. Tem que ficar pelo menos 10 minutos massageando. E, gente, massagear não é botar o shampoo no cachorro e deixar ele num tanque. É ficar 10 minutos ensaboando, fazendo todo esse processo do shampoo realmente agir, ter contato com a pele, depois enxaguar bem e secar. E essa secagem é importante que seja com um secador morno, para a gente não agredir mais ainda a pele desse animal, que já é uma pele mais sensível. Para esses pacientes, a gente costuma hidratar. Então, lembrar que se for um cachorro de pelo longo, é fundamental condicionar esse pelo. Então, usar um condicionador. Às vezes, a gente acaba não fazendo. É que nem o nosso cabelo. A gente já tentou lavar o cabelo e não usar o condicionador. Para as mulheres, gente, o cabelo fica horroroso. Para o cachorro também. Porque a gente precisa selar essa cutícula. Na temperatura correta. Temperatura correta. Então, todos os cuidados que a gente tem com a gente tem que ter com os animais também. E com relação à água na orelha, isso é um pouco de lenda. Então, assim... O animal que tem muita otite, na maioria das vezes, isso não está relacionado com a questão do banho em si. Está relacionado com a questão, como a gente estava falando. Ele é um paciente alérgico, ele é uma pele inflamada, então, muitas vezes, a orelha inflama. Então, a otite está mais relacionado com essa questão alérgica do que com a água. Então, é o que eu brinco, assim. Às vezes, o dono quer mudar de pet shop porque... fez otite de novo. Gente, mas não tem que mudar tem que mudar de cachorro. Achando que é a água. Não é a água, é o cachorro que é alérgico. Então, a gente tem que fazer um bom controle da parte alérgica. Que o dermatologista consegue fazer esse controle. Às vezes, a gente precisa usar... várias vezes medicação nessa orelha, às vezes uma manutenção de algum produto específico. Então, assim, orelha de cachorro doente, veterinário que trata. Orelha de cachorro normal, ninguém mexe, porque não é para mexer. Não é para mexer. Orelha de cachorro normal não tem que pôr algodão. Não, assim, você pode proteger no banho com algodão, mas assim, a gente não tem que colocar nada lá dentro, não tem que limpar, não tem que colocar pinça, não tem que fazer nada. Certo. Orelha boa é a orelha que a gente não mexe. Certo. E quando falamos assim, em banho terapêutico, se for possível, seria interessante que esse banho seja assistido por um médico veterinário?
Idealmente seria o perfeito, né? É que eu acho que na maioria dos lugares não existe esse médico veterinário que consiga fazer esse acompanhamento. Então, não necessariamente precisa de um médico veterinário, a gente só precisa de uma pessoa que se capacite para fazer isso. Pelo Instruída. médico. Então, se você tem um banhista, você tem um pet shop, uma clínica, instruir o banho, como é que deve ser feito. Então, as primeiras vezes você mostra como é que faz, mostra como é que é esse banho, e depois o teu funcionário consegue fazer. Ou se você é dono de pet, eu explico como é que é o banho e ele vai fazer em casa e ele consegue seguir ali os 10, 15 minutos de massagem, ensaboamento e depois enxágua e seca. E essa mesma pessoa ali no pet shop, ele também deve ser treinado para quando recebe um animal, já observar algumas coisas, né? Se de repente tem ali alguma lesão, isso deve ser notificado para o veterinário. Com certeza. Para que passe numa consulta e... Isso é fundamental, assim. Então, quem tem realmente estrutura de clínica com banho e tosa associado ou com centro estético, como a gente quiser chamar, é fundamental que essa pessoa, antes de colocar o animal para tomar banho, ela faça uma inspeção. Então, procurar se tem pulga, carrapato, porque é nesse momento que a gente vai descobrir. Olhar a orelha, tem otite? Então, às vezes, até passar antes, se tiver um veterinário ali no local, de repente, até já passar antes com esse veterinário para ele examinar essa orelha e já começar a tratar. Gente, orelha dói muito, otite dói demais. Então, a gente precisa trazer conforto também para esses nossos animais. Então, a gente precisa realmente instruir como fazer isso